Quem foi João? João foi discípulo de Jesus e depois se tornou apóstolo. E esse João que escreveu o Evangelho segundo João, aleluia, é o mesmo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, aleluia. Ele é aquele discípulo amado que Jesus chamou ele de discípulo amado. E ele tinha uma afinidade com Jesus, ele tinha uma familiaridade com ele, ele tinha uma certa intimidade mais graduada do que os demais discípulos, por se apegar a Cristo Jesus. E tu sabe que quando se apega a uma certa pessoa e convive muito com aquela pessoa, tu acaba descobrindo coisas que outros não sabem. E então João, porque ele amou demais, ele descobriu coisas demais, lavachando e canta lavahai. E quem adorar demais vai sair abençoado demais. Quem já entendeu o recado de Deus é glória. Quem tem que acender a fogueira é nós, lavachando a igreja que glorifica, o diabo não fica. Igreja que adora tem vitória. E quanto mais glória nós mandemos para o céu, mais presença de Deus chega a nós. Eu já falei numa outra oportunidade, quem é do lado da feitiçaria, para que eles venham invocar os guias, eles têm que bater a tabaca, tambor, para poder marcar os pontos e chamar os demônios. E aqui na igreja é diferente, nós não precisamos bater tambor, é bateção de palma, bateção de pé, língua estranha, profecia, glória a Deus, aleluia. Assim tu vai engrossando a tua adoração, e Deus vai se sentindo atraído e vai descendo e vem lá marchando a laje. Meu Deus, estou sentindo uma unção tremenda aqui. Hoje nós vamos vencer só um grito. João capítulo 3, versículo 16. É um versículo que todo crente tem que saber. Crente que está há 15 anos na igreja e não sabe esse versículo 16, tem que dar de espada na cabeça dele. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou. Quem é que Deus amou? Ao mundo. Essa palavra mundo aqui não é o planeta Terra. Essa palavra mundo aqui são pessoas. Há 4 definições de mundo na Bíblia. Uma delas são almas. A outra é o mundo espiritual, o mundo em que os anjos e os demônios se encontram, o mundo cósmico, o mundo transcendental. Existe um mundo chamado planeta Terra, e existe também um mundo chamado de sistema governamental, sistema regido por leis. Isso aí é uma coisa que tu tem que estudar muito para poder entender. Então, mas aqui são almas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, veja, Ele não vendeu, Ele deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito é o único Filho, para que todo o que nele crê não pereça. Sabe o que quer dizer essa palavra pereça? Não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Acertai-vos, por favor. Só no ler esse versículo, eu já senti a virtude do Espírito Santo. Porque se não fosse esse amor, o Jefinho há muito tempo já teria sido destruído por Satanás. Mas por causa desse amor, eu e vocês estamos aqui perdoados por Deus na baixada eterna. Quem pode só dar um glória em gratidão a Deus,
Adorado é Deus por esse amor. Irmãos, baseado nesse versículo, eu quero usar esse versículo como uma chave para abrir uma porta espiritual. E eu quero começar a minha mensagem de Deus com perguntas. Eu preciso que você dobre a atenção e preste atenção, para você não perder a revelação e o propósito que Deus quer falar comigo e com vocês. E conforme você for entendendo, tem glória com inteligência. Primeira pergunta: qual é o propósito da salvação? Eu vou pedir para uma diaconisa, ou a minha esposa mesmo, pegar a Abigail aqui. Qual é o propósito da salvação? Olha a pergunta: qual é o propósito da salvação? Irmãos, uma coisa nós temos que aprender: nós não podemos estar dentro da igreja como pessoas que não sabem de onde veio e não sabem para onde vão. Eu tenho um ditado que às vezes as pessoas até têm como ofensa, outras não têm. Eu digo assim: nós não podemos estar dentro da igreja como baratas tontas, que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. Não, nós temos que ter aquele entendimento aberto, aquele discernimento. Eu sei por que eu estou nesse culto, abaixando a laia. Eu sei por que eu adoro a Deus, abaixando a laia. Eu sei por que eu falo línguas estranhas. Eu sei por que tem razão bater palma para Deus. Eu sei por que eu tenho que andar na santidade. Eu sei por que Cristo morreu. Qual é o propósito da salvação? Essa pergunta, alguns poderiam responder: ah, pastor, o propósito da salvação é me salvar. Amém? Não está errado. O propósito da salvação é me livrar do inferno. Amém? Por isso faz parte. Mas qual é o propósito da salvação? Por que Deus se preocupa em salvar os seres humanos? Você já não parou para pensar nisso? Um exemplo: pensa, Deus está assentado num trono branco, alto e sublime. Na volta dele tem serafins com 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto e com 2 voam. E eles cantam voando na volta daquele trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles falam 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por quê? Porque Deus é o Pai, é Jesus e é o Espírito Santo lá baixando e comandando. E eles dizem um para o outro, olham um para o outro e dizem: Santo, não é eu e você. Eles apontam para o trono voando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles acrescentam dizendo: e toda a terra está cheia da sua glória. Essa palavra, toda a terra está cheia da sua glória, quer dizer que o universo e tudo que foi criado subsiste por causa de Deus, porque Deus envolve tudo lá baixando em glória. Ou seja, tudo está criado nele, e para ele são todas as coisas. Vou te dar uma palavra para te entender o que eu estou falando. Lembra do que Jesus falou? Quem não é por mim é contra mim. Ou seja, tu pode não ser da igreja, mas por mais que você não é da igreja, não é de Jesus, você tem ligação com o mestre. Tu é contra ele, ou seja, está alienado do mesmo jeito. Entendeu? Da glória a Deus, aleluia. Quem não é por mim é contra mim, ou seja, está envolvido do mesmo jeito, entendeu? É que nem aquela pessoa: eu não roubei, eu comprei, mas tu está ligado àquilo que tu comprou, porque lá não roubou, tu tem parte do mesmo crime. Só que nessa linguagem doce eu estou querendo chegar a uma conclusão para vocês: é o seguinte: as pessoas podem não serem de Deus porque elas não aceitaram Jesus, mas elas estão envolvidas com Deus mesmo não querendo, porque
porque ela subsiste por causa de Deus. Ou seja, tudo que foi criado está alienado, ligado com Deus, ou contra ou a favor, está entendendo? Mas nada sai, aleluia, do domínio, do controle de Deus, lá baixando em Comanaia. Então toda a terra está cheia da sua glória. Até a árvore, quando o vento bate nela, que dá aquele barulho, ela está louvando o Criador, lá baixando a Quando você ouve o cachorro gritando, acuando, melhor dizendo, aquele latido dele, mesmo ele não tendo raciocínio, aquele latido dele está engrandecendo o Criador, lá baixando e canta lá bastante. É como se o cachorro dissesse para Deus: Deus, eu estou latindo porque tu me deu fôlego de vida, lá baixando e canta lá baia. Tem gente aqui perdendo para cachorro e para ovelha e para cavalo, ainda não abriu a boca para adorar com vontade. Aleluia. Agora o Senhor pegou feio, pastor. Fazer o que? Aceitar. Olha só. Qual é o propósito da salvação? Qual é o propósito? Teria muitas respostas, mas Deus me revelou um mistério. Quem quer saber, diga amém. Amém. O propósito da salvação de Deus é o seguinte: para nós entender o propósito da salvação, nós temos que retornar lá no passado. Quem criou a raça humana? Respondem aí vocês. Eu vou dar liberdade para vocês falarem. Oi? Deus. Quem criou a raça humana? Foi Deus. Então Adão e Eva foram criados por Deus. Vocês concordam? Sim. E dele se procriou a raça humana. Então o que acontece? A nossa origem é o pó da terra, porque Deus pegou e formou do pó da terra Adão, e depois deste tirou uma costela e fez Eva. Por isso que a pele da mulher é um pouquinho mais lisa. Está entendendo isso, né? E tirou de uma parte sensível, do homem já é mais bruto. Não, tu não vai comprar nada no mercado, tu vai comprar só isso, porque eu sei como é que dá as contas no final. Aleluia! Então o que acontece? Deus criou Adão e Eva. Porém nós sabemos que os nossos ancestrais, nossos pais, eles falharam, eles tropeçaram, eles foram rebeldes à voz de Deus, porque Deus havia proibido eles de comer um fruto proibido, o conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. E entrou o pecado na raça humana. E o que Deus disse para eles? Deus sentenciou eles e disse assim: certamente no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E como Deus não pode mentir, e Ele sempre vai falar a verdade, Ele não enganou Adão e Eva. O homem passou a se tornar uma alma mortal. É por isso que um dia nós vamos bater as botas, que nem diz o gaúcho. Nós vamos descer a lápide de fria, que nem diz o colono. Nós vamos botar os pés juntinhos, a mão no peito, sei lá o que, vamos botar um terno em mim e umas flores por cima, e vocês vão ver lá: aqui jaz o nome de Deus. Aleluia! Mas não chore na volta do meu caixão, porque eu não vou estar ali ouvindo, eu vou estar em outra região. Glória a Deus. Lá baixando e canta lá, Pai. E o que acontece? Um dia nós vamos se encontrar com a morte. Por quê? Porque Deus disse: certamente, raça humana, se vocês comerem, vocês vão morrer. E Deus não voltou atrás. E o que aconteceu? O homem se tornou alma mortal. E o apóstolo escreveu em Romanos dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, dá um sorriso aí, é a vida eterna, abaixando e comandando da liberdade. Ela era uma rachéria. Eu vou abrir um leque aqui que tem que ter um certo conhecimento da Bíblia para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Mas, mesmo que tu não entenda nada, depois da manhã Deus vai te explicar. Vocês sabiam que até antes da crucificação de Jesus, antes da vinda do Messias,
todas as pessoas que morriam na terra, todas, tanto ímpios como justos, como pecadores, como santos, feiticeiro ou não feiticeiro, seja lá quem for, homem digno, homem honesto ou não honesto, todos que morriam, está escrito em Eclesiastes, eles iam para o mesmo lugar. É por isso que quando Salomão foi escrever Eclesiastes, ele escreveu dizendo assim, ó: eu não vejo vantagem nenhuma entre o justo e o ímpio, porque todos morrem, todos vão para o mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar. Mas por que todos iam para o mesmo lugar? Porque como a raça humana se inflamou no pecado, o homem entregou o domínio. Vocês sabem que tem pessoas que eles compram domínios de coisas assim, não sei se os irmãos entendem, né? Tem coisas que, vamos dizer, é o domínio para te poder abrir aquela empresa, para te abrir um negócio. Tu compra o domínio. Tu pode não ter um mercado na esquina, mas tu comprou o domínio, a legalidade, e tu tem um CNPJ, tu pode abrir esse mercado desde que tu tenha dinheiro em qualquer lugar. Tu tem o domínio. Então, por causa do pecado que entrou na raça humana, o homem entregou o domínio ao Satanás. Ele entregou a chave do domínio para ele. Então, quem tinha, diz a Bíblia, quem tinha o império do pecado e da morte e do inferno era Satanás, porque ele recebeu isso como troféu, porque ele conseguiu fazer com que os seres humanos tropeçassem contra Deus. Olha a astúcia do inimigo. E o homem entregou o poder ao inimigo. E o que acontece? Para reivindicar isso aí, para fazer uma preliminar e entrar na justiça do tribunal que existe no mundo espiritual, Deus enviou o seu único filho lá para a cama, lá para a chega, lá para Não, dá uma glória a Deus mais gostoso. Aleluia, louvado seja Deus. Se não fosse esse Jesus, meu Deus. E o que acontece? Deus então agora, ele é o primeiro profeta, ele profetiza e diz, está lá em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Do que Deus estava falando? Deus estava dizendo o seguinte: tu conseguiu fazer isso, mas eu não me dei por vencido, meu nome é Jeová de Zebaote, o Senhor da guerra. Esse Deus é tremendo. Vai nascer um descendente que vai vir pela linhagem da mulher, o Messias. Conforme eu for falando, vai dando glória para ele. O Messias, o Cristo, o enviado, o unigênito, o Cordeiro, a estrela da alva, a estrela da manhã, o rebento de Jessé, o resgatador, o remedor, o grande Senhor e Salvador, o caminho, a verdade, a vida, a luz para os gentios, a esperança do novo amanhã, a água que mata a sede, o pão que alimenta a alma, a lavrachando a porta da esperança, a porta da saída, a porta do escape, a porta da comunhão com Deus, do acesso com Deus, da reconciliação com Deus. Aleluia, o grande eu sou, o todo-poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o mestre por excelência, o grande arquiteto, o grande sábio, o amado da igreja, o noivo, o grande Rabboni da Galileia, é a paixão que canta. Era raio como um promene, júri de anda. E olha o que Deus fala, porque Deus conhece tudo. Pule ferirás o calcanhar. Veja, Deus não estava falando para a serpente, Ele estava falando para quem estava dentro da serpente. Pule ferirás o calcanhar, e este te ferirá a cabeça. Vem comigo. A Bíblia diz que o povo cristão é o corpo de Cristo na terra. Vocês concordam? Nós somos membros do corpo de Cristo, mas todos os membros juntos formam o corpo de Cristo. Cristo é o que? A cabeça. Então, se Cristo está a cabeça, Ele está numa região superior, acima.
E o corpo está numa região inferior, mas isso não significa que não há poder no corpo, é porque está numa região um pouco mais abaixo. Então, Cristo é o cabeça, região superior. Então, vem comigo na revelação. Se Satanás iria ferir o calcanhar, não significa que ele feriria Jesus. Agora vem comigo na revelação. E eu quero que dê um glória gostoso. O calcanhar representa algo que está embaixo. Quem é que está embaixo? Os homens na terra. Quem é que está em cima? A cabeça. A cabeça fica onde? Numa região, no ar, no céu. Jesus está sentado à direita de Deus. Ele é o cabeça. O corpo está na terra. O diabo nos feriu com o veneno da peçonha chamada pecado e extraviou a raça humana. Mas Deus mandou o antídoto. Deus mandou o antídoto. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Quem pode glorificar pelo sangue que nos limpou? Abaixando a rabacanta labai. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. A serpente picou o calcanhar. Adão e Eva feriu a raça humana no calcanhar. Labaia. Mas 400 a 430 anos de Malaquias até Mateus, passou-se um tempo muito grande, né? 400 a 430, que Deus não falava com o homem, e os homens se tornaram embrutecidos e cegos, até que lá no ano 1 do século 1, aleluia, lá em Belém da Judéia aparece o descendente da mulher, Labacã de Leprovas. E ele surge na história. E o diabo se preocupou. Porque, se você for ver, durante as dispensações, ele foi vencendo os homens. Ele fez Abraão tropeçar, Abraão mentiu. Ele fez muitas coisas nos patriarcas e nos nossos ancestrais. Se você for ler toda a história bíblica, você vai ver que todos os homens falharam. Os reis, por mais que eles eram bons em governar, em algum momento da vida deles eles tropeçavam e falhavam e pecavam. E todos que morriam iam para o mesmo lugar. Até que no ano 1 depois de Cristo, 430 anos depois de Malaquias, surge o maior guerreiro da história, Labachandarai, o grande autor e consumador da nossa fé. O Messias nasce, a luz para os gentios. E o diabo, ele não morre. Ele ficou desde Adão e Eva até Cristo observando a raça humana, porque a Bíblia diz que ele anda ao redor, procurando alguém para que possa tragar. Lembra de Jó? O que tu está fazendo, Satanás? Eu venho de rodear e passear pela terra. Então ele está sondando e armando armadilhas esse lado para tentar nos pegar e fazer nós pecar contra Deus. Não dá glória. E aí ele ficou observando. Não, tem alguma coisa diferente. Apareceu uma estrela no Oriente. Os 3 magos estão indo para adorar alguém poderoso. E essa estrela, esse mistério, está andando com eles no deserto e guiando eles até um lugar. E tem uma profecia que fala que da descendência de Judá e de Davi virá, de Jacó, de Israel, virá a estrela de Judá. Ele ficou ligado. E aí quando ele vê o anjo Gabriel, porque ele enxerga o mundo espiritual, quando ele vê o anjo Gabriel aparecendo para Maria, ela era uma virgem, e se materializou e falou: salve agraciada, porque em ti nascerá o ente querido que há de salvar o seu povo. Ali ele já começou a encaixar o quebra-cabeça. Esse homem que está vendo aí não é normal. Quem pode dar glória a Deus? E o que aconteceu? Lá em Comando que mexe, a Maria concebe do Espírito Santo um milagre de Deus fantástico. Aleluia. José queria deixar para não infamar. E aí, em sonho, Deus aparece para José através dos anjos e ele entende que aquilo ali é mistério de Deus. Tem coisa que tu não está entendendo agora, mas tu vai entender depois da tua vida.
Tem gente que está aqui, o que eu estou fazendo? Poderia estar em casa, poderia comer um açaí, estou aqui, tu está aqui porque existe um porquê que tu está aqui, lá baixando a paz. E o que aconteceu? Nasce então Jesus. E sabe o que aconteceu? Eles ofereceram ouro, incenso e mirra, né? Ouro na época de Jesus só se dava para rei. Quando o mago lá, o sábio, entregou ouro para Maria e José, lá para Jesus, eles estavam dizendo: aqui está o rei de Israel, lá baixando e comandando. Ó, ouro e incenso, né? Ouro, incenso e mirra. Mirra era um produto medicinal para curar feridas. O que ele estava dizendo? Esse aí vai ser ferido, porque está escrito: pelas suas feridas nós fomos curados, lá baixando a baia. Esse aí vai sofrer castigo e crucificação. E a mirra já representava o refrigério que Deus ia dar para Jesus, lá baixar. E ofereceram incenso. E incenso, naquela época, segundo a cultura, só se oferecia para a divindade. Eles estavam dizendo: esse aí é o Deus diminuído na terra, lá baixando, lá bacana, é ploma na raia. E o que aconteceu? Aí a estrela aparece de novo e vem e pousa bem ali perto da manjedoura, e eles entenderam que ali estava o Salvador. E aí aquele menino, irmão, trouxe uma ambiência diferente. Os anjos vieram e começaram a cantar nos ares, e os pastores avistaram aquela visão daqueles anjos flutuando no ar e cantando: Hosana nessa altura, na mais altura, bendito o Senhor Deus, paz na terra entre os homens. Aqueles pastores ficaram maravilhados e entenderam que a promessa que Deus havia feito tinha chegado lá para Xanda e Comanaia. E todos esses acontecimentos o inimigo começou a enxergar no mundo espiritual. E o que ele faz então? Ele começa já a planejar um plano. Entrou em Herodes e colocou no coração de Herodes para mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, achando que ia matar Jesus. Porque o Satanás sabia que ali estava nascendo aquele que ia ferir a cabeça dele, lá baixando lá baixo. Aleluia! E o que aconteceu? Aconteceu que então Jesus cresce como um homem normal, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele atinge a maioridade, com 30 anos aproximadamente, a palavra de Deus diz que ele vai começar o seu ministério de Messias, o servo sofredor também, de Cordeiro. E ele começa então a pregar, ele começa a ensinar a pregar e operar os sinais do Pai. E aí o inimigo viu: esse aí é o descendente. Só que nessa jogada do xadrez do inimigo, o inimigo está tentando derrubar Jesus a cruz sem direito. E Deus sempre dando livramento. Uma vez tentaram matar Jesus a apedrejar, Jesus escapou entre a multidão e não conseguiram matar ele apedrejado, está escrito que não era chegada a sua hora. Tem gente que não vai morrer aqui porque não é chegada a tua hora. Deus está dizendo: tem muita coisa que eu preciso cumprir na tua vida. Você apenas está vivendo um momento de sofrimento, mas quando chegar a tua hora, Deus vai exaltar a tua cabeça na terra, na Baxandarai. Tem mais de uma pessoa aqui que Deus me revela que está trabalhando no tempo de contratempo e vai fazer com que o quebra-cabeça se encaixe, porque está chegando a tua hora de abraçar a promessa lá para Xandecomanará. Agora vem comigo na revelação. E aí Jesus, vocês sabem a história, eu vou resumir tudo. Ele foi crucificado. Lembra que eu falei que todos morriam e iam para o mesmo lugar? Olha o que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz e disse assim: Pai, está consumado, na tua mão entregue meu espírito. Essa palavra que ele falou, essa frase, no grego, significa Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas essa palavra, indo mais a fundo, significa telestai, ou seja, o sacrifício está perfeito e a dívida está paga. Alabrachandaraia. E além disso, por detrás da raiz da palavra, Jesus deixou 7 grandes bênçãos. Eu não me lembro de todas,
mas um eu me lembro: paz, segurança, proteção, saúde e felicidade lá na Xandecomanaya. Na morte, ele estava liberando bênção sobre a raça humana. Aleluia! Quem crê na palavra de Deus, levanta a mão e diga a Deus: eu tomo posse dessa bênção da crucificação de Jesus na paz. É por isso que crente não anda armado. A arma do crente é a Bíblia, porque Jesus liberou a bênção da Shalom. Shalom no hebraico significa paz e segurança e saúde e proteção. Não entendeu? O Senhor está dizendo: porque tu está temendo a palavra e honrando a tua aliança com Deus, o anjo do Senhor está acampado ao teu lado para te livrar, abraçando e comandar. Eu não vou me esquecer, não vou falar. Eu tenho que falar uma linguagem bem misteriosa, que é como está sendo gravado, e eu não quero ofender ninguém. Teve um certo homem que ele quis me dar uma bufetada, porque eu estava pregando o evangelho, eu orei em espírito, o anjo que estava comigo travou a mão dele e ele ficou assim. E pode dar glória. Também uma vez preguei na Amazônia, um rapaz chamado Daniel, ele traficava aqui perto do Sambódromo, e ele quis me assaltar na madrugada, era quase meia-noite. Ele entrou na minha mente, contou uma lorota para mim ali, que ele diz o ditado, e entrou na minha mente para me parar de bicicleta e para me assaltar. Mas sabe o que ele disse para mim? Sabe por que eu não vou te assaltar, irmão? Porque eu vejo que tu é um homem de Deus lá baixando e comandando. Ora por mim. Orei por ele, ele caiu de joelho, foi liberto da alucinação da droga e começou a falar línguas estranhas lá baixando lá. E Deus abriu a boca da jumenta e profetizou tudo o que estava acontecendo nele. É esse Jesus que eu prego e creio lá baixando lá baixo. O Jesus que está vivo para todos sempre. Agora, claro, não acontece mais na vida dos outros, porque as pessoas estão brincando com o sangue de Jesus, estão brincando com a aliança, não estão levando a sério o que está na Bíblia. Mas eu tenho certeza que se tu honrar essa palavra na tua vida, Deus tem compromisso com a palavra, Ele vai velar para cumprir na tua vida lá na Xandecomanaya. Aí o que acontece? Jesus morre, expira, e diz a Bíblia que o véu do templo, se rasgou de alto a baixo. Porque aquele véu representava a divisão entre Deus e os homens. Então só os santificados entravam para dentro para conversar com Deus diretamente. Mas o que Deus estava querendo dizer quando rasgou o véu de alto a baixo? Deus estava dizendo: agora o acesso está aberto para todo aquele que crê em Jesus Cristo na baixada. Então qualquer pessoa que aceitar Jesus e crer nele, lá no teu banheiro Deus vai te ouvir lá bacana, lá lá dentro do ônibus tu pode sentir o Espírito Santo e entrar no acesso lá marchando e cantando lá. Dirigindo o teu carro com ar-condicionado, escutando louvor, oh Deus, me toma aqui mesmo. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Anima teu coração. Aleluia. Aleluia. O que acontece? Aí Jesus morreu, rasgou o véu. E para onde é que ele vai agora? Agora nós vamos fazer um peguinha, Satanás, lá embaixo. A Bíblia diz lá na carta de Paulo, não lembro se é Colossenses ou Filipenses, mas está ali, que ele desceu às profundezas da terra, as partes mais baixas e inferiores da terra. E em Judas está escrito que ele pregou para os espíritos em prisão. Todas as pessoas que morriam em primeiro lugar, Jesus foi lá tirar o domínio e tomou das garras do dragão a chave do inferno. Agora é Deus aí. Tirou a chave da morte da mão dele, aleluia, e tirou o domínio do pecado também das mãos dele lá da raia. E quando Jesus ressuscitou, Amanda, ele me disse: é-me dado todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade no céu e na terra, lá para Xandecomanaya. Ele subjugou os principados e submeteu a eles ao poder do nome dele. É por isso que hoje nós temos autoridade para repreender demônio. Quem quer ter poder e autoridade para repreender demônio, levanta a mão. Deus libera sobre todos nós aqui. Lembra
Apocalipse, quando João foi arrebatado, ele viu o que na mão direita de Jesus? Vamos ver se os irmãos estão ligados. Ele viu estrela, 7 estrelas, e teve outra coisa que ele viu na mão de Jesus. Jesus mostrou para ele: olha aqui, João, fui morto e revivi, e eis aqui na minha testa as chaves do reino do inferno e do céu. Alabrachandaraia, não entendeu nada. Todas as chaves que pertenciam ao inimigo estão na mão de Jesus. A espada que o diabo usava contra nós agora está indo contra ele na balaia. Então Jesus tem a chave do inferno e da morte também na mão dele, e a chave de Davi. Quem quer saber o mistério da chave da vida agora? Do inferno só vai quem não quer obedecer o Evangelho. Só vai para o quinto dos infernos quem não quer se converter e quem não quer se deixar ser modelado por Deus. Os que não obedecem o Evangelho vão para lá. Agora, quem está disposto a aceitar o jugo de Jesus vai ter alívio e paz e descanso no céu. Eu não fui para o inferno de jeito nenhum. João, eu te amo, te adoro, eu vou ficar comigo. Eu não estou num barco furado. Eu estou no barco da salvação. Aleluia! E quem está no barco da salvação pode estar despedaçando tudo, mas Paulo não morre naufragado. Aleluia! Por que tem gente com medo? Porque eles não estão bem com Deus. Quem está bem com Deus, ele está seguro, lá baixando e cai. Ele sabe que a qualquer momento, quando ele morrer, ele vai descer, ele sobe. E Jesus tem a chave de Davi. Sabe o que significa isso? Chave de Davi é que Jesus ele tem uma chave mestra. Olha o que é a chave mestra. O cara perdeu a chave do carro, caiu lá dentro, não tem como abrir o carro. O cara que tem mecânica, ele tem uma chave mestra que só volta ali, abre tudo e tira e ganha 150 mil. E a chave de Davi só quem tinha era o rei e os da corte real. Porque na fortaleza chegava um horário que era trancada a porta, o portal. O portal era uma madeira grossa e tinha uma enorme chave que entre 2, 3 homens tinham que girar aquilo para poder fechar ou abrir. Nem flecha atravessava aquilo, nem dardo, nem de tão duro que era a porta. Então chegava um momento que a fortaleza era fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Aí está entendendo o mistério? E Jesus tem essa chave, e ele herdou, porque ele cumpriu todo o mandamento, e a autoridade da linhagem de Davi veio sobre ele, lá para Xandecomanai. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Deus está dizendo: a hora que eu quiser abrir uma porta na terra de prosperidade, ninguém vai fechar. Aleluia! Quem sabe o teu parente tem curso superior e faculdade, e não vai ganhar o dinheiro que tu ganha fazendo faxina. Deus está me dizendo aqui para mim, para aqueles que creem, levanta a mão. Ele está me dizendo: eu vou usar essa chave a favor de muitos que estão crendo nessa palavra e estão se humilhando. Eu vou abrir uma porta que ninguém vai fechar lá da Gaia, porque para fechar só eu usando essa chave para fechar lá da Câmara Flamanaia. Ele vai abrir uma porta excelente, mas não te esqueça de ser grato a Deus e obedecer Ele lá para agora. E se fechasse aquela porta, ninguém entrava, ninguém saía. Imagina, só o rei e os da corte tinham autorização, fechava. Quero sair. Sabe por que tu não abandonou a Deus? Porque Deus fechou a porta, não deixou o diabo te pegar. Mas se Deus abrir a porta para o inimigo, logo o cara que nem petequinho, aleluia. Mas tu só não se rendeu ao mundo porque Jesus fechou a porta e disse: diabo, esse é escolhido, essa é escolhida. Nesse tu não me toca, porque eu tenho projeto e plano com ele, e pus uma marca dele, a marca do sangue do Cordeiro. Hoje ele é honesto, inútil, mas amanhã vai ser honesto, útil. Aleluia, de escravo ele vai virar governador. Hoje ele é um simples pastorzinho de ovelha, mas amanhã vai ser rei de Israel. Só quem está crendo nessa revelação, adora Deus. Tudo isso Jesus conquistou da morte. E ele desceu. Lembra que eu falei que ele desceu? E todos
lugar. Lembra da parábola que ele contou que havia o rico e o Lázaro? O seio de Abraão? Um grande abismo dividia. Manda Lázaro que molhe o dedo na água e toque na minha língua, porque eu estou em chamas, em tormento. Aí o pai Abraão, que representa a Deus, disse: tu tivesse teus bens na terra, não que riqueza seria pecado, mas se tu botar o coração na riqueza, aquilo serve como um laço para te corromper. Mas não é pecado ter riqueza com temor a Deus. Tu tivesse teus bens na terra, e Lázaro só mais. Lembra que ele desejava comer as migalhas da tua mesa e tu esculachava ele? Em vez de dar um pedaço de pão com um bife digno, tu dava para os cachorros e deixava ele passar fome? Pois é, ele morreu crente, acreditando em mim. Não teve riqueza, mas a maior riqueza ele teve: a salvação, a fé da baixada. Tem muita gente pobre que é rica, e tem muita gente rica que é pobre. Está entendendo o mistério? E eles dois morreram. Só que um os anjos levaram para o seio de Abraão, no paraíso, e o outro nem os anjos veio buscar. Foi conduzido ao inferno lá para ser atormentado. E o grande abismo dividia. Então, Salomão, Eclesiastes, estava certo. Ele não via vantagem nenhuma, todos iam para a mesma região. Porém, a única coisa que dividia era um abismo do lugar do paraíso para o tormento. E sabe o que aconteceu? Jesus desceu. A primeira vez que o inferno teve luz foi no dia da crucificação. Eles saíram lá de baixo, vieram tudo para a terra. Lembra que quando ele morreu, a Bíblia diz que se fendeu as rochas e o dia virou uma negridão tensa que se podia notar em tanta treva que tinha na morte de Jesus. E saiu tudo lá de baixo, escureceu a terra de demônio. E lá embaixo, a primeira vez na vida, está entrando a luz, lá baixando como a namanaia. E os que estavam no inferno não viram isso aí. Eles olharam: ah, mas quem é? Será que é uma estrela que nós estamos vendo? Quem é esse homem que fulgura como o sol vindo lá baixando como a namanaia? O Senhor forte e poderoso, o Senhor na batalha está descendo. Eu acredito que os guaipegas de Satanás saltaram tudo fora e ficou só o dragão. Porque demônio não suporta a luz. Você já notaram que quem tem demônio, eles não conseguem ficar nos teus olhos assim. Se tu estiver cheio do Espírito Santo e a pessoa tiver demônio, ela vai ficar assim. Eu sempre tive essa experiência. Porque ela não consegue te mirar nos olhos, porque os olhos têm fogo, porque o fogo está dentro de ti é o Espírito Santo. E aí Jesus chegou lá: agora nós vamos ter um tete a tete aqui. Ah, muito bem, né? Agora tu vai ter um reverso. Vem, a Bíblia diz que Jesus tomou. Sabe o que é tomar? O diabo não queria entregar o poder. Então quer dizer que Jesus teve que fazer força. Ou seja, pelo poder da palavra dele, eu acredito que ele chegou: vem cá, se arrasta a serpente, vem. E ele foi se rastejando, acredita, ele tem embora. Toma, barato, toma. A Bíblia diz lá no Salmo 91, e ele, se referindo a Jesus, calcará o leão e a áspide. Isso quer dizer o quê? Calcar esse termo, ó. O sapato está frouxo e tu apertar e calca. Foi o que Jesus fez. Calcou o leão e a áspide, e feriu a cabeça da serpente, e tomou, arrancou das garras dele o domínio do pecado, da morte, do inferno, tomou dele. Labrachandarai, pregou para os espíritos em cadeia, em prisão. Aleluia. Acredita-se que Jesus pregou para Caim, pregou para Abel, pregou para todo mundo ali. Aleluia. E quem estava no seio de Abraão começaram a conversar um com o outro. Eu acredito, aleluia, que Jacó olhou e disse para os patriarcas: esse aí é aquele que eu profetizei, que da descendência de Judá viria a estrela de Jacó, lá pai. Eu creio que quando Jesus chegou ali, aleluia, o Davi olhou para Abraão: ô Abraão, quem é esse aí? Esse aí é aquele que eu profetizei, o meu amigo lá para Xandaraia. Ele é o meu amigo. Ele é aquele que eu dei de comer da minha tenda e fez Sara ter filho. Quando chegou em Davi, aí eles começaram: agora eu entendi, Davi, por que tu dizia no Salmo:
O Senhor disse ao meu Senhor, Deus falou ao meu Senhor. Esse meu Senhor que eu estava falando, esse aqui, o Messias, a estrela da alva, a estrela de Davi. E eles começaram a ter sentido, e Jesus começou a pregar para os espíritos. E aí, ao terceiro dia, Jesus se levanta. Aconteceu muito mais coisas, não vai dar para entrar aqui, mas ele já vai encerrar. Quando ele ressuscita, e ele diz: é me dado todo o poder. A Bíblia diz que quando ele estava para ressuscitar, ressuscitou umas pessoas primeiro, mortos de santos que morreram há muitos anos, ressuscitaram e apareceram em Israel dando testemunho do inferno e da ressurreição de Cristo. E o que aconteceu? Depois nunca mais eles foram vistos. E Jesus ressuscita para nunca mais morrer. E ele diz: é-lhe dado todo o poder. E agora, quando ele diz para a mulher: não me detenha, porque ainda não subi ao Pai, ele está dizendo: ô Maria Madalena, eu não consumei o ato ainda todo, eu vou subir ao Pai, vou rogar ao Pai para que ele envie o Espírito Santo. Mas por que Jesus estava com pressa de subir? Porque ele precisava levar lá para cima o cativo e o cativeiro. E diz a Bíblia: subindo ao céu, ele deu dons aos homens, levou o cativo e o cativeiro, e transportou para o reino do Pai. Ou seja, Jesus tirou o paraíso do inferno e levou para o reino do Pai. Aleluia. E ali está, aleluia, o justo aguardando o dia do arrebatamento. Então, resumindo, qual é o propósito da salvação? A vida eterna. Livrar nós da condenação eterna. Lembra que eu falei que o diabo tinha domínio? Ou seja, agora Deus nos deu a liberdade e o domínio para se livrar do inferno. Ou seja, Deus não quer que eu e você passamos pela grande tribulação e recebemos a marca da besta. E Ele não quer que nós morramos agora e vamos para o inferno. Ele quer nos livrar da condenação eterna. Está entendendo o propósito da salvação? É livrar o homem que estava condenado de uma sentença mortal que está para vir sobre esse mundo. E para concluir o que ela falou ali, nos dá a vida eterna. Está entendendo o propósito da salvação? Olha o trabalhão que Jesus fez para as pessoas poderem ser salvas. É por isso que o desviado ele vai ser condenado, porque é como se estivesse crucificando Jesus de novo e pisando no sangue do Cordeiro. É dita acreditada, a porca lavada voltou ao seu espojador de lã. Jesus deu um banho de sangue, limpou, justificou, colocou vestimenta de salvação branca, e a pessoa volta a se sujar de imundícia de novo. A pessoa está dando coice contra Jesus, e se não se arrepender a tempo, ela vai ficar, porque ela não está dando valor a esse sacrifício. Quem entendeu o recado, se coloca de pé. Agora você que mesmo cambaleando, mesmo fraco, mesmo ferido, está dizendo: Jesus, a minha cruz está pesada, não é fácil ser crente. A minha cruz, Deus, só o Senhor sabe. Pela tua graça eu estou na igreja. Essas pessoas que se deixam ser moldadas por Deus, pode ter certeza, você vai ser arrebatado, você vai ser livrado da condenação eterna, porque Deus tem propósito de salvação contigo, Labraia. Veja, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu o propósito da salvação? Quem entendeu? Eu vou resumir tudo isso. O propósito da salvação é te livrar da condenação eterna, te livrar da grande tribulação, te dar vida eterna, te resgatar para Deus de volta, porque tu estava perdido nos pecados de Adão e Eva, escrever o teu nome no livro da vida e te dar esperança que haverá um novo amanhã para ti, onde tu não vai sentir mais tristeza, nem angústia, nem dor, nem lamento, mas desfrutará da felicidade eterna aguardada para os santos no céu. Agora, se tu entendeu, vem para frente, nós vamos orar um pelos outros. Se você entendeu, vem para frente, nós vamos orar um pelos outros. Teria mais perguntas? Para qual finalidade devemos ser submetidos à obediência da santidade? Qual a razão de
Deus ter mandado Cristo a esse mundo como homem? Por que devo ser usado